Eles liberarem a máquina lá. É interessante. Mas aqui, vamos começar aqui. A gente vai batendo papo agradavelmente aqui ao longo aqui do episódio de hoje. Beleza. Então, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio inédito do Projeto 18 e 17, agora mais cedo, né? Agora são praticamente 3h20 da tarde agora. Um pouco mais cedo, por questões aí de outras questões para serem resolvidas também no mesmo nível de prioridade. Então a gente teve que antecipar mais cedo, mas claro, sem deixar você aqui com conteúdo semanal, né? E hoje o meu convidado é o Calil Chiroen. Tudo bem, Calil? Tudo bem, cara? Eu tô de boa. E você? Tudo bem. Da última vez foi muito positivo a nossa conversa, a nossa interação aqui, que a gente resolveu te trazer de novo, te convidar de novo para estar aqui nessa conversa, nessa interação aqui. Que honra estar aqui com você, ainda mais que as conversas são muito produtivas e muita gente pode tirar muita coisa boa delas a quem assiste. Então aqui nós compartilhamos com você, eu e meu convidado, nós compartilhamos com você os princípios para você construir a autodisciplina. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach e estamos iniciando mais um episódio do Projeto 18 e 17. Colocando o celular para carregar. Então, o tema de hoje é conhecimento necessário, né? Conhecimento específico, o conhecimento necessário que você precisa ter para você poder construir a autodisciplina. Ou até mesmo para você poder alcançar seu objetivo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer aqui, Calil, é que uma pessoa ela quer alcançar um objetivo, né? Um resultado, atingir uma meta, e por aí vai. E aí, essa pessoa ela não sabe qual o primeiro passo que deve ser dado. E aí o que eu recomendo para ela, além, lógico, dela definir o objetivo, definir a meta, traçar meta, data para poder alcançar essa meta. Uma outra etapa muito importante que eu acredito é o conhecimento. É a pessoa adquirir um conhecimento mais especificamente em livros, porque ali o mentor, um professor, um coach, um especialista daquela área vai compartilhar com ela o que funcionou para ele. E ali vai fazer com que a jornada dela, tendencialmente, seja uma jornada mais fácil, assim, mais prazerosa e vá mais. Consiga ir mais rápido até alcançar o objetivo que ela quer atingir. Não só isso, né? Mas a pessoa que lê livro feito por especialista, que está ali naquela área, experienciando as coisas daquela área por muito tempo, ela não só aprende o que funcionou para ele, mas aprende também os erros, o que não funcionou, como não ir, né, para qual caminho não tomar para que você tenha o seu desejo, o seu projeto, enfim, sendo realizado. Pode continuar. Não, total. É, E o Então a pessoa ela quer alcançar esse objetivo, então uma das etapas muito importantes que eu procuro abordar, que é um princípio, eu chamo de princípio, princípio 3. Princípio é um fundamento, né? Pode ser origem, mas eu gosto do termo fundamento, de ser algo que é fundamental, ou seja, que não pode ser ignorado de forma alguma. E é uma etapa muito importante do processo rumo a pessoa poder construir a autodisciplina. Porque autodisciplina, que é a capacidade da pessoa se disciplinar, né, fazer o que tem que ser feito todos os dias, é um passo importante antes dela, para ela poder dar 3 passos para frente, ela dá 2 passos para trás, que é ter clareza exata daquilo que ela quer e o que exatamente ela precisa fazer. Só que se ela não tem conhecimento, se torna um processo difícil para ela poder desenvolver autodisciplina para tomar as ações que precisam ser tomadas para alcançar aquele resultado. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que não sabe nada de empreendedorismo e ela quer criar uma empresa, cara. E criar uma empresa tendencialmente é algo muito complexo. Vários recursos precisam ser adquiridos, marketing,
e por aí vai. Várias noções sobre esse tipo de assunto precisam ser adquiridas e muitas vezes uma pessoa que está iniciando não tem esse conhecimento específico. Também a pessoa que está começando uma empresa, ela também tem que ter a questão de contatos, né? É, Network. a delegação de autoridade, porque uma empresa não funciona com uma pessoa só, dando conta de tudo nela, né? Você tem que ter os seus empregados, você tem que ter alguém que saiba fazer as contagens ali da conta da empresa, você precisa ter aquele que vai levar papel de um lado para o outro, né? Você tem que ter vários aspectos numa empresa que precisam ser considerados. E para isso você precisa ter o conhecimento necessário do que você precisa, por que você precisa e como você precisa, né? Não, exatamente, cara. É, E agora a gente vai partir para a questão dos livros, né? Você costuma ser um rapaz que lê bastante, lê pouco, lê muito, ou constantemente lê? Como é que é isso? Sim, eu não sou aquele cara que, tipo, come livro de manhã, de tarde e de noite. Mas sim, eu leio bastante. Quando é um tema que me interessa, um tema que vai me engrandecer, eu leio. Também depende muito das coisas da minha personalidade, né? Porque eu não leio uma coisa que, tipo, não vai me fazer bem ler, sabe? Tipo, por mais que seja, ó, produtivo e tal, vou ler aquilo que me diverte, aquilo que me faz bem, e isso me gera frutos no futuro. Então, eu imagino que é, essa seja uma maneira saudável de lidar com essas coisas. Compartilhe conosco aqui um livro que você leu, que você achou que é muito bom e que você acredita assim que pode ajudar a pessoa assim a alcançar um objetivo ou vários objetivos assim que você acredita. Acho que tem dois que eu acho muito, que mudaram muito meu modo de ver o mundo e a forma como eu ajo durante a vida. O Hum, primeiro, o primeiro é do Eckhart Tolle, que é um mestre espiritual muito conhecido, best-seller lá nos Estados Unidos, e o nome dele é O Poder do Agora. Esse é o primeiro livro. O segundo livro é do Jordan Peterson, que é um psiquiatra muito famoso, muito bem renomado, lá dos Estados Unidos também, que é 12 Regras para a Vida, se eu não me engano, o nome. Esses são nossa, dois livros muito bons e que, em certos aspectos, até coincidem entre si, embora a linguagem utilizada seja diferente, né? Um é voltado mais para a psicologia da coisa, né? E o outro é voltado mais para espiritual, talvez. espiritualidade. Isso. Oh, o primeiro livro, eu acredito que eu tenha lido o segundo também, se eu não estou enganado, mas o primeiro, O Poder do Agora, realmente é um livro muito bom, cara. Como é que você chama o autor mesmo? Eu chamo ele de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. É Eckhart. porque é porque tem um pouquinho de, se eu não me engano, tem um pouquinho de alemão ou Ah, é eu acho porque que ele é não é, alemão. não então, ele tem um pouquinho desse do alemão, né? Eu acho que ele nasceu lá para. Enfim, eu não tenho certeza, eu não posso ficar dando informação errada aqui, mas eu sei que não é o nome que está no livro não é em inglês. E não só isso, esse nome Eckhart Tolle, não, tipo, ele já contou em um vídeo que eu já vi que ele mudou o nome dele depois que ele teve a tal da iluminação espiritual que ele conta no livro. Porque foi como se o antigo eu dele tivesse morrido para um outro surgir. E ele, como uma forma de simbolização, mudou o nome para Eckhart Tolle, eu acho. E isso é engraçado porque ele relatou que depois que aconteceu aquilo que aconteceu, muitas pessoas, tipo, do nada, assim, pela rua, o chamavam de Eckhart Tolle sem nenhuma explicação. No caso, Eckhart, né?
que eles chamavam eles assim, e, tipo, o nome pegou e ele acabou mudando o nome para esse nome. Você consegue se lembrar da história dele? Como é que eu A posso dizer? história, Não, eu me recordo um pouco da história, que a questão dele, ele estava com depressão, ele estava passando por um momento de vida bastante difícil e tal. Eu só não me recordo exatamente, eu não sei se você se lembra, do ponto assim que fez ele ele ia, aham, se iluminar. iluminação. Aham. Eu lembro do negócio, mas para que chegue a esse ponto eu preciso voltar um pouquinho atrás. Eckhart Sim, Tolle, ele sempre foi uma pessoa, do início da vida dele, muito amargurada, uma pessoa que tinha muitos pensamentos negativos, uma pessoa que se sentia muito incapaz. Ele, de certa forma, foi a manifestação da insegurança humana. Tipo, tudo na vida dele dava errado e ele se remoía por causa disso. E aí, tanto que ele resolveu para sair da escola dele, que ele estudava na época, acho, ou é faculdade ou ensino médio, não tenho certeza, mas ele, a algum ponto ele decidiu sair por motivos de ambiente hostil. Porque ele viu o ambiente à volta dele como um ambiente hostil, embora ninguém exatamente tivesse, tipo, fazendo bullying com ele nem nada. Ele sentia muita hostilidade por algum motivo em, por volta do ambiente. E aí, por um tempo, ele viveu sozinho na casa dele, não tinha uma namorada, não tinha nada disso. E um dia, 3 horas da manhã, ele acordou assim do nada, num ataque de pânico, não estava aguentando mais, correu para a cozinha e por onde olhava parecia que os objetos iam atacar ele a qualquer momento. E aí foi beber água e tal, e aí começou a bater um pensamento contínuo na cabeça dele que foi: é, eu não consigo mais viver comigo mesmo, eu não consigo mais viver comigo mesmo, eu não consigo. E ele, de certa forma, isso é um pensamento suicida, né? Eu não consigo mais viver comigo mesmo. E aí, de repente, uma clareza se formou assim na cabeça dele e ele começou a olhar de uma perspectiva diferente para aquele pensamento de eu não consigo mais viver comigo mesmo. E ele pensou, ele começou a questionar aquilo: poxa, eu não consigo mais viver comigo mesmo. Eu sou uma pessoa, eu sou duas. Porque nessa sentença tem dois objetos, né? O eu, que não consegue mais viver com o outro comigo mesmo, né? E aí ele começou a sentir essa separação entre uma coisa e outra. O seu ego e o seu verdadeiro eu. E aí ele, dentro dele, sentiu como se um portal tivesse aberto e tivesse sugando todas essas impurezas dele quando ele ouve essa separação. Depois disso ele não lembra mais o que aconteceu, ele lembra que se acordou assim, no dia seguinte sentindo uma sensação de muita paz, muita serenidade. serenidade, ele passava pelas ruas e até o trânsito parecia tá pacífico, mesmo com as pessoas xingando umas às outras, ele sentia essa passividade e tal. A vida rolou normalmente, mas só que ele por dentro era uma outra pessoa. E aí ele, na época, ele não entendeu o que tinha acontecido com ele e tal. E de repente, mais um tempo depois, ele surgiu a ideia do livro. Que ele sonhou com o livro, o Poder da Agora. E aí, desde aquele momento, na cabeça dele, como se aquele livro estivesse querendo ser criado por ele. Não era. Ele até faz uma distinção entre uma coisa e outra, né? Porque muitas vezes, quando a gente quer criar alguma coisa, a gente quer criar por nós mesmos. Eu quero criar tal coisa. Esse é quando o nosso ego, quer criar uma coisa para algum sentimento de satisfação própria. Mas existe o caso de que é quando a coisa está querendo ser criada por você. Que não é um ego querendo se satisfazer, mas é uma manifestação da própria criação querendo criar algo através de você. E isso é diferente. Ele faz essa distinção, né?
Enfim, e aí, depois de muito tempo, ele se mudou do lugar dele, foi lá para, acho que, os Estados Unidos, e começou a criar o seu livro, e foi um sucesso. Foi um sucesso. Inclusive, o livro ele é cheio de mensagens profundas e que uma coisa que vai abrir a sua mente se você ler. Então, muito recomendado o livro. Esse livro é tão bom, eu comprei ele de presente para minha irmã, ano passado. Comprei, presenteei ela com esse livro, ela adorou o livro. Realmente é um livro muito bom. E tem outros livros bons dele, né? Tem o. Tem aquele da É, consciência, como é que é o nome daquele o livro? Despertar da Nova Consciência. Tem o Poder do Silêncio também. Eu O não, Poder do não- Silêncio. É muito Sim, bom tem também. vários. Tem Sim. vários. E tem o outro livro, digamos assim, um pouco mais prático, desse O Poder do Agora, tem o Praticando o Poder do Agora. Sim, sim. Sim, tem ele também. Tem, inclusive, uma coisa atual agora que ele está fazendo uma masterclass passando os conhecimentos dele. Tipo assim, obviamente é em inglês e tal, só que como eu assisto muito vídeo em inglês, acaba aparecendo os anúncios dele. Nossa, ele tá fazendo um sucesso, cara. Muito bom que muitas pessoas tenham se interessado pelo trabalho dele e tal. Mas por que que você acredita que a pessoa deveria ler exatamente esse livro assim? Eu sei dos benefícios, claro, e tal, mas talvez a pessoa que está do outro lado ela não consiga compreender. Por que que você acha que ela deveria ler o livro O Poder do Agora? Eu acredito que é porque muitas vezes a gente fica muito imerso nos nossos problemas, na nossa narrativa mental, na nossa, na nossa tristeza do dia a dia, amargura e tal. E a gente vai sendo puxado por um lugar de vibração muito ruim. A gente começa a vibrar numa vibração muito negativa. E isso, acredite quem quiser, é uma coisa que acaba por si atraindo coisas da mesma vibração, da mesma sintonia. É como um rádio. Você sintoniza com alguma coisa. De repente você quer sintonizar com coisas boas, você vai ter uma vibração boa. Se você quer sintonizar com coisas ruins, você vai ter uma vibração ruim. E aí, esse livro ele é bom para separar o seu verdadeiro eu, que é você profundamente lá no fundo do interior do seu ser, com a superficialidade, que é esse eu falso que ele existe apenas por conveniência, para que você tenha uma imagem no mundo afora. E aí o que o livro explica? Ele explica a distinção entre uma coisa e outra, o ego e o eu. O eu é muito mais profundo do que o ego. O ego é uma manifestação limitada e, de certa forma, falsa, uma imitação, vamos dizer, uma imitação limitada do que você realmente é. E aí, ele é fortificado pelos nossos pensamentos e sentimentos. Toda a junção dessas energias que você cultiva dentro de você forma o seu ego. Existe por trás, né, do ego, existe a presença de quem você é. Quando você tá tendo um pensamento, além do pensamento ali, existe a presença do seu ser, com o qual sem ela, o pensamento não existiria. Porque não existiria nada para ter consciência do pensamento. Existe o pensamento e a consciência dele. O fato de você estar consciente do pensamento mostra que há uma distinção entre uma coisa e outra. Quando você começa a perceber que há essa distinção, você começa a se desidentificar com o que está acontecendo na sua cabeça. E se você não tem isso, qualquer pensamento que brota na sua cabeça, você começa a tomar como se fosse você. Então, caso surja um pensamento muito negativo,
vamos supor, um pensamento de inveja para com uma outra pessoa, e você dá imediatamente a sua atenção, você está dizendo que aquele pensamento é você. Mas, se você permanecer presente por trás ali, no background, aquele pensamento só vai brotar e ele não vai ter força para criar frutos dentro de você, e ele vai se dissolver. E por que que isso é bom? Porque você vai começar a se desvincular daquelas coisas que não te servem, daquelas coisas que fazem mal para você. E, por conseguinte, você vai começar a ter uma vibração mais alta, uma vibração mais pura, vamos dizer assim. Olha esse livro, fantástico, cara. Acredito que grande parte do sofrimento que nós temos é por causa do ego, Sim, com realmente. certeza. O Eckhart Tolle, ele fala que o ego, ele cria sofrimento não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. A gente pode ver uma manifestação muito simples do ego é numa briga de casal. Como que acontece uma briga de casal? Quando um sente que o outro não está mais completando ele mesmo como deveria. Quando uma parte do casal começa a se sentir vazio e não se sentir completado pela outra pessoa, ele começa a atribuir a culpa da sua infelicidade na outra pessoa. E aí começa a apontar de dedos, e aí começa aquele negócio de que você não está mais se importando comigo, você não está. Enfim, todas essas desculpas que geram as brigas do casal. Aquele apontar de dedo, julgando a outra pessoa. Enfim, quando a outra pessoa começa a agir de uma maneira que esse, a outra pessoa começa a agir de uma maneira e a outra não gosta, ela começa, né, a sentir mal por aquilo. Porém, a pessoa que é presente, ela não se importa como a outra pessoa vai agir, como a outra pessoa vai pensar, como a outra vai... Enfim, existe uma, uma sensação de completude profunda dentro dela que ela não precisa de confirmação em volta pelo seu ambiente. Porque ela já se sente completa por dentro, então o ambiente não precisa mais completar ela. E aí quando a sua vida não precisa mais trabalhar para te completar, quando você não coloca a obrigação de completude na sua vida, ela começa a fluir de forma mais natural. E quando isso acontece, por princípio de como o universo funciona, que é delegação de autoridade, você começa a ter uma confiança muito profunda no momento que você está vivendo. Então, tipo, mesmo que as pessoas não estejam aparentemente agindo como deveriam agir, ou as coisas estejam aparentemente não funcionando como deveriam funcionar, você passa a aprender a confiar naquilo, a entender que muitas vezes aquilo é simplesmente um desafio no qual vem para que você aumente a sua consciência, para que você expanda a sua consciência, para que você esteja mais presente. Porque é muito, muito fácil. Um exemplo que o Eckhart Tolle ele dá no livro dele é o seguinte: é muito mais fácil você acordar de um pesadelo do que um sonho. Por quê? Porque no sonho você quer apreciar as coisas, você quer viver, você quer ter aqueles momentos prazerosos e tal. No pesadelo não, no pesadelo você quer sair daquele ambiente porque você já não está se sentindo bem ali. Então, você acordar é muito mais fácil no pesadelo. E é assim que vai funcionar na vida. Muitas vezes a gente está sonhando acordado. Eu digo sonhando entre aspas porque vamos dizer que
a maior parte do sofrimento que a gente tem, eles são desnecessários. O que eu quero dizer como desnecessários? É que eles são criados por nós mesmos. Vamos dizer assim, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa aponta o dedo para você e fala que você é burro. Fala que você é burro. Você tem duas maneiras pelo qual você age, o seu interior se comporta quanto a isso. A pessoa te chama de burro, o seu ego fica ferido e ele tenta se proteger através de pensamentos dizendo que isso é injusto, que a pessoa não deveria te julgar daquela forma. E você começa a apontar o dedo que não, você que é burro, e enfim. E existe a outra maneira, que é simplesmente a pessoa aponta o dedo para você e fala que você é burro e você fica tipo, ok, beleza, obrigado pela sua opinião. O que mais você precisa fazer? Para que continuar continuar um sofrimento que ele está tentando causar em você, entendeu? Que a outra pessoa está tentando causar em você. Você tem a opção de parar aquele momento ali, ou você tem a opção de continuar. E aí quando você começa a responder à atitude egoísta da pessoa, quando você começa a resistir à atitude egoísta da pessoa, você começa a criar um ciclo entre vocês dois. Que aí começa a falar, ah, você é burro, não, você é burro. E aí o outro manda uma pior, você é retardado. Enfim. E aí começa a criar esse ciclo que vai só acabar quando um ceder. Então por que não se manter presente, se manter. Não resistir àquilo, vamos dizer assim, logo na hora que começa? Porque já começa pra quem, né? Você é burro, pronto, beleza. A palavra não vai te machucar. A palavra não vai te machucar. A palavra só tem o poder de te machucar se você permitir. Se você começar a acreditar naquilo. Se você começar que existe a possibilidade de que você é burro. Se você se considera burro. Enfim, tem todas essas nuances, vamos dizer assim. E a pessoa se conhece, né, cara? Quando a pessoa ela tem autoconhecimento sobre ela mesma, pô, eu sei que eu não sou burro, né? Então, é uma questão dela saber quem é ela realmente, se autoconhecer. E, e para a maioria das pessoas, elas vão ceder aos desejos do ego. Aquela, Uhum, aquela provocação, aquele instinto ali. Parece que é um sim. instinto mesmo de querer. A pessoa atacou, vamos rebater para ela de novo. É porque o ego, ele é por si só frágil. Então ele está em constante vigilância. É como se o ego ele tivesse, tipo, ele fosse sabe um radar de um navio? Ele fica Sim. escaneando assim o ambiente. Fica escaneando o ambiente aparece um ponto que pode considerar uma ameaça. E aquele ponto significa um problema. E aquele problema pode fazer com que o navio acabe batendo e quebrando. Isso é o ego. Ele é um. Ele, o ego, numa forma muito simples de se definir ele, o ego ele é um procurador de problema. Porque ele fica escaneando assim, né? E aí, de repente, uma pessoa age de uma maneira que pode parecer hostil para ele, ele começa já a se defender. E aí, quando ele começa a se defender, ele começa a entrar em um estado de reatividade. E quando ele começa a entrar num estado de reatividade, ele começa a devolver na mesma moeda que a outra pessoa. E aí começa aquele ciclo que foi explicado anteriormente, né? Que começa aquela desentendimento, discussões, enfim. Então esse ego ele já é por si só muito frágil e ele está em constante necessidade de se defender. Porém, quando você não está identificado com aquele ego e não está e está presente quando os seus pensamentos brotam na sua consciência, o ego ele começa a se desmantelar por si só. Por quê? Porque ele precisa da sua atenção, ele precisa da sua reatividade, ele precisa de você sempre
dando atenção a ele a qualquer custo, porque ele se alimenta de certa forma dessa sua atenção, dessa sua reatividade para com o mundo e enfim. Então, eu estou dizendo que o ego ele é uma coisa maléfica para a gente? Não, muitas vezes ele pode ser necessário. Ele pode ser necessário para uma imagem que você quer criar, ele pode ser necessário para vamos dizer assim, para você falar bonito. Enfim, ele é necessário para várias coisas. Porém, quando você atribui ao ego a, a necessidade de controlar a sua vida em si, ele fica incapaz. Você está dando. É a mesma coisa que você colocar um carro para um macaco dirigir. Ele vai pisar no freio, não, ele vai pisar no acelerador, acelerar, e eventualmente vai bater em algum lugar. Basicamente isso. Então o ego, ele não é tipo uma coisa que as pessoas elas não entendem muito bem, é que não existe maneiras de você controlar a sua vida 100%. 100%. Sempre alguém à sua volta, sempre algumas coisas vão dar errado. E isso é normal, isso é coisa da vida. Desafios com certeza vão vir, mas 90% das coisas da sua vida é como você reage a ela e 10% é o que você faz. É muito mais como você reage às coisas do que o que você faz. Porque a vida ela tá sempre isso, te surpreendendo. E se você baixar a cabeça, se você permanecer naquela atitude de vítima perante as coisas da sua vida, você vai ficar ali. Então, para as pessoas que querem atingir objetivos grandes, a melhor coisa que elas devem ter é a resiliência. E a resiliência, o que é uma resiliência? A resiliência é tipo uma bola. A bola, ela é resiliente por quê? Você pode chutar ela, você pode quicar, você pode fazer ela voar, e ela vai sempre continuar com a forma dela. Ela vai se adaptar aos impactos, né? No chute ela vai se deformar ao impacto, mas logo na mesma hora ela vai se tornar a sua forma normal. Isso é resiliência. É você ter a capacidade de aguentar, né, as coisas. De você, quando um pensamento ruim vier na sua cabeça, você não dar muita atenção, você entender que aquilo é só um pensamento ruim e deixar de lado. Porque quando você dá muita atenção a esses pensamentos ruins, eles vão puxando a sua atenção e aí vai ficando cada vez pior. Como funciona? Começa com aquele pensamento assim, putz, acabei esquecendo de comprar pão hoje, hein? Putz, nossa, cara, eu sou muito ruim, cara. Eu tenho a cabeça muito ruim. Putz, eu preciso de um médico, alguma coisa. Ah, Pô, sei, eu acho que eu devo ter algum problema, alguma coisa assim. E aí daqui a pouco, você vai começar a se surpreender, porque você vai começar a vir aqueles pensamentos suicidas, tá ligado? Porque se você deixar esses pensamentos forem te puxando, eventualmente você vai chegar lá. E é assim que funciona. Começa com aquele pensamento simples de esqueci aquilo e termina com, putz, eu sou uma pessoa miserável. cara, resiliência, né? Esse exemplo da bola que você deu foi um exemplo muito bom. Inclusive, eu não. Eu gostaria de saber mais objetos sobre resiliência e realmente a bola é um exemplo que eu nunca vi falar. Entendeu? Eu já ouvi falar de vara de salto, ser um objeto exemplo de resiliência. Um bambu também. E o principal é o elástico, né? Você pode puxar, quando você solta, ele volta ao Você quer estado natural. o exemplo principal de resiliência, cara? Pra mim, Hum,
água. Por quê? A água, você coloca ela num copo, ela se torna um copo. Você coloca ela numa xícara, ela se torna a xícara. Se você coloca ela num bule, ela se torna um bule. A água, ela quando você coloca ela por exemplo, quando você tampa um rio com a água, você bloqueia, né? Ela fica parada. Fica parada ali no canto porque chega no final do rio. Mas quando você destampa, no momento que você tira a água, ela começa a correr. O que seria, e ela não tá ali esperando para você tirar a água, tá ligado? Quando a água é quando para você tirar a tampa. Quando você tira a tampa, a água já começa a fluir. Então a água pode fluir, ela pode parar, ela pode se tornar um objeto, ela tem várias dessas essa ela é insubstancial, insubstancial. Então, se a gente quer ter um exemplo de como a gente deve ser na vida, é ser como água. É fluir nos momentos necessários, parar nos momentos necessários, deixar, sabe, caminhar pela vida da mesma forma que a água caminha. Fluir pela vida da mesma forma que o rio flui. E outra coisa também, a gente fala de água suja, né? Mas você sabia que não existe água suja, né? Existe sujeira na água, mas a água em si não é suja. A água em si é pura. Interessante. Nossa. O Bruce Lee tem Então, uma frase sobre a água, bastante interessante. Eu esqueci a frase que ele utilizava bastante. Eu acho que era seja como a água, alguma coisa assim. Mas voltando aqui para os livros, né? Inclusive o Poder do Hábito, o Poder do Agora é um livro agora, muito, o Poder do Agora é um livro muito bom para se ler. E os outros livros, as outras obras do Tully são muito boas. E é um livro curto, né, cara? Quantas páginas tem o livro? Tem umas 100 páginas ou menos? ele é relativamente bem curto, ele não é muito grande, não. Então, Eu li ele num dia só, aí, pra você ter uma noção. Então, igual tipo, é uma coisa que você pode ler durante uma viagem, sabe? Você vai fazer uma viagem, você pega o livro e lê. Inclusive, como eu li o livro, foi durante uma viagem. E, e ajudou o fato de ser durante a viagem, porque é muito tranquilo, né? Você tá lá observando as coisas passarem, enfim, todas essas coisas. E aí você lê um livro desse ainda, né? Nossa, Pois é, deve. eu entrei em estado meditativo. É, cara, só que esse livro é algo prático que ele mostra no livro é a gente ganhar consciência para o pensamento, né? Que é uma forma assim da gente vir pro agora, né? É uma forma da gente vir pro agora, ou seja, pro presente Uhum. momento, a gente ganhar consciência pro pensamento. Tem alguma situação que ele traz assim no livro, algo prático assim para a pessoa que lê o livro? Ele deu um exemplo que é basicamente o seguinte: quando a gente está em situação de vida ou morte, a gente não tá com problemas. Porque, tipo, a mente não tem tempo para criar problemas. Porque para que a mente comece a criar problemas, ela precisa de tempo, ela precisa de início, meio e fim. Ela precisa de uma história. Ela precisa, né, de uma narrativa. E o que é o problema? É uma narrativa. É você, tipo, acordar às 3 horas da manhã e falar, putz, eu esqueci de pagar a conta, cara. Só que às 3 horas da manhã, o que você tem para fazer? Nada. Tá tudo fechado. Mas mesmo assim, a mente vem com uma sensação de urgência, sabe? De putz, eu esqueci de pagar a conta, que eu faço, 3 horas da manhã não tem o que você fazer, vai dormir e espera o outro dia. Aí no outro dia você se preocupa com o que você vai fazer, mas às 3 horas da manhã, inclusive se você for se preocupar com isso às 3 horas da manhã, você vai ter uma péssima noite de sono, não vai conseguir dormir, não vai ter não vai acordar bem, e no outro dia você não vai ter como
resolver o seu problema de forma eficaz porque você não teve uma boa noite de sono. Então tem isso. E aí a prática, que ele fala, as formas práticas para você entrar no agora, para que você esteja presente no momento, são várias. Uma delas é você estar consciente do seu corpo. Porque muitas vezes a nossa atenção está só aqui. Está só aqui. Na nossa mente, por trás dos olhos. Porém, quando você deixa a sua atenção fluir para dentro do seu corpo, a sua mente automaticamente ela dá uma acalmada. Por quê? Porque você está dividindo a sua consciência pelo seu corpo. E aí o que vai acontecer? A sua mente vai fluir junto do seu corpo. O que significa que você não vai pensar demais e agir de menos, nem vai agir de menos e pensar demais. Você vai agir da mesma forma que o seu corpo age e pensar da mesma forma. A sua mente vai entrar em sincronia com o seu corpo. E aí estar presente no agora é justamente quando isso acontece, quando a sua mente está em sincronia com o seu corpo. É você ter a clareza de que quando um pensamento surgir, você entender se aquele pensamento ele vai te fazer bem ou não. Caso não te faça bem, você tem a opção de descartá-lo. Você tem a opção de não dar atenção para ele. E aí você começa, né, a cultivar boas vibrações que possivelmente num futuro próximo vão te trazer bons frutos. E aí a outra maneira de estar presente no momento é você não dar tempo para sua mente para ela criar problemas. E o que significa isso? Você tira o passado dela e o futuro. Se ela não tiver o passado nem o futuro, ela não tem como criar uma história de início, meio e fim. Ela não tem como criar uma narrativa. Porque todos os nossos problemas permanecem ao tempo. Eles pertencem ao tempo. Mas o agora, ele não tem o tempo. Ele está simplesmente acontecendo. Aqui, agora, agora, agora. Não existe outra coisa no agora senão agora. E uma coisa que passa despercebido muito pelas pessoas é que passado e futuro, na realidade, são apenas uma forma da mente de separar o agora em várias partes. Porque só existe um agora, que é o momento em que sua vida ela é percorrida, né? O que significa que, tipo, quando você pensa no agora, no passado, você faz isso no agora, e quando o passado aconteceu, naquele momento foi agora. E quando o futuro acontecer, vai ser no agora, e ele não pode se manifestar como um futuro, mas ele só pode se manifestar como agora. E quando você pensa no futuro, você faz isso como agora. Então tudo na sua vida, tudo que você teve, tudo que você vai ter, é o agora. E é a coisa mais importante da sua vida, que passa despercebido. O agora é simplesmente o degrau para sua vida no futuro, entendeu? Se você coloca a sua atenção só no futuro, é como se você estivesse subindo uma escada, colocando toda a sua atenção no final dela. E aí você não vai estar prestando atenção nos passos, você vai tropeçar. E aí você vai tomar um tombo, você vai cair lá de baixo de novo. Então, se a gente coloca a nossa mente só ali naquele momento que a gente tanto quer, aquele momento de felicidade, aquele momento que a gente esquece desse momento e acaba, né, como eu disse no exemplo, tropeçando na escada. Porque a gente não está prestando atenção no agora, a gente está prestando atenção no futuro, pelo qual é uma ilusão na nossa mente que nós mesmos criamos. Eu não estou dizendo que você não vai atingir o seu momento que você quer. Mas para que você atinja aquele momento que você quer, aquele objetivo, você precisa do agora. Inclusive, quando aquele momento se manifestar, ele vai acontecer no agora.
Então, nada mais justo do que você colocar a sua atenção muito mais aqui do que lá. Porque é que nem. Eu não gosto de dar muitos exemplos religiosos, mas existe uma frase que diz muito sobre isso, né, de Jesus Cristo, que é: deixe o amanhã se preocupar com o amanhã. O amanhã vai tomar conta de si mesmo. Enquanto isso, viva aqui presente, agora. Inclusive, Jesus Cristo ele fala muito da vida eterna, né? O que é a vida eterna, pelo que a gente fala? Qual é a única coisa que é eterna na onde a gente vive? Esse momento. Esse momento nunca acaba. Nem quando a gente morre ele vai acabar. Ele ainda vai continuar existindo. É um momento em que todos nós vivemos. É um momento só. A história do universo é o agora só. O universo nunca vai se manifestar como um passado ou como um futuro, que são apenas resquícios da nossa mente. Então, para mim é isso que ele queria dizer quando ele diz a vida eterna. Enfim. Esse cara é muito bom, né? Nossa, muito profundo, muito interessante. Sim, muito profundo, com certeza. E mesmo, Calil, que a pessoa, aqui a gente fala de objetivo e tal, mesmo que a pessoa ela queira alcançar um objetivo que está lá no futuro, as ações que ela vai tomar para alcançar esse objetivo no futuro é no presente, ou seja, é agora. Então, se ela colocar presença e manifestar essas ações no agora, ela vai conseguir colocar em prática essas ações de uma forma mais eficaz, por ela estar presente ali e tal, desfrutando o máximo daquela tarefa, daquela atividade, e consequentemente E ela não vai só conseguir. isso, Sim, pode. não só isso, ela vai se divertir com as ações dela. As ações dela vão ter uma qualidade vibracional melhor, porque ela vai surgir de uma satisfação do agora. Porque a gente sempre está pensando que o futuro, naquele momento distante, vai ser melhor que esse momento. A nossa mente acredita que o futuro mais para frente vai ser melhor que esse momento. Porém, não existe momento melhor que esse agora aqui. Ele vai assumir várias formas, de fato, mas nada vai te completar mais que esse momento aqui agora. Porque esse momento, ele é simplesmente parte de quem você é. Quer dizer, não é parte de quem você é quem você é realmente. Porque você não pode se encontrar no passado e nem no futuro. A pessoa que você encontra no passado é a pessoa que você já foi. A pessoa que você encontra no futuro é a pessoa que você possivelmente vai ser. Mas a pessoa quem você realmente agora tá aqui, agora. Nossa. Então, se você procurar por uma pessoa que você possivelmente vai ser, se você se identificar com uma pessoa que você possivelmente vai ser, você vai ser sempre a pessoa que possivelmente vai ser. É quase um paradoxo que é como se você tivesse, vamos dizer assim, você pega, sabe aquela brincadeira que eles fazem com porcos de circos, que eles colocam uma vara aqui atrás e penduram uma cenoura na frente assim da testa. O porco vai começar a perseguir a cenoura, só que nunca vai chegar a ela porque ela sempre vai estar à frente. Se você colocar a sua atenção no futuro o tempo todo, ela vai sempre permanecer no futuro. E é meio que como se você estivesse te auto-sabotando para que os seus desejos, os seus objetivos sempre fiquem no futuro. E eles vão estar, enquanto você vai estar andando aqui no agora e você vai estar pensando no futuro, eles é como se eles fossem empurrados
para o futuro, continuamente empurrados para o futuro, continuamente sendo procrastinado para o futuro. Porém, se você coloca a sua atenção aqui no agora, eventualmente o futuro vai chegar. E eventualmente o seu objetivo, o seu desejo vai se realizar. Porque você vai estar aqui, agora. É como se a felicidade ela sempre estivesse no futuro, né? Exato. E tá. Parece que a caminhada não é o mais importante, né? É a linha de chegada. Não, mas aí que tá. O negócio da felicidade, cara, é que é o seguinte. Ela tá disponível pra gente agora. Vou te dar um exemplo. Hum, Vou te dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte. Eu tenho um objeto aqui na minha mão. Imagina que quando eu te entregar esse objeto, você vai ter felicidade. Você vai sentir uma imensa felicidade. Imagina isso. E aí eu te entrego o objeto e você tem essa imensa felicidade. Só que não há felicidade no objeto. Eu entrego o objeto e você se sente feliz, mas a felicidade veio de onde? De dentro, não do objeto. Ela veio de dentro. E o que isso significa? Que o objeto não trouxe a felicidade para você, ele simplesmente ativou ela, entre aspas. Eu entreguei o objeto para você e a felicidade veio, ela foi ativada, entre aspas. O que significa que você projeta a sua felicidade nesse objeto que eu tenho na mão. E o que acontece? Projetando a felicidade em algo, você está atrasando a sua felicidade para aquele algo. Como se você estivesse entregando para que quando ele vem até você, você tenha ela de volta. Caiu aí? Tá dando certo? não, tá tudo ok. Ok, é porque deu uma caída aí na sua tela. É, Ah, consigo te ouvir. ok. Então, dizendo, quando você projeta sua felicidade em algo no futuro, é como se você estivesse dizendo que quando o futuro vier, eu vou ser feliz. Mas se você não projetar sua felicidade, ela vai estar aqui. É esse o paradoxo da coisa. Quando você não projeta sua felicidade em algo distante ou em alguma coisa que você queira, quando você não faz isso, ela permanece no lugar de origem, que é em você mesmo. Então, qual que é o problema da gente? A gente está sempre projetando a felicidade num momento futuro. Num momento futuro. E quando a gente projeta essa felicidade num momento futuro, a gente está dizendo que esse momento não é relevante. Entendeu? E aí pode ser uma fonte de sofrimento, né? Porque às vezes a pessoa não consegue Sim, sim. Porque quando alcançar a gente aquele diz que objeto. esse momento. Quando a gente diz que esse momento não é relevante, é a mesma coisa que você tá. Vamos dizer assim. Você tá num lugar que você não quer estar. Você tá, tipo, assistindo um filme e você tá incomodado em estar assistindo aquele filme. Você queria estar, sei lá, fazendo compra, você queria estar, sei lá, namorando, enfim. E aí sente aquela sensação de desconforto contínua no agora. Porque você não tá naquele momento desejado. Mas o paradoxo de tudo é o seguinte: quando você projeta uma coisa no futuro, aquela sua felicidade fica no futuro e só vai ser feliz
quando aquele futuro chegar, mas se você continuar projetando aquela felicidade no futuro, ela não vai chegar, porque ela vai continuar estando no futuro. Porém, se você projeta sua felicidade aqui, agora, eventualmente o futuro vai chegar e para que ele alimente essa sua felicidade que está aqui e agora, vai ser o seu futuro ideal. Verdade. Lembra que eu disse que para que a gente sintonize em alguma estação do rádio, a gente tem que estar mexendo lá naquele botão, sintonizando? É a mesma coisa. Você tem que sintonizar com o seu objetivo e o seu desejo futuro no agora. Se você se sintonizar com aquilo, você eventualmente vai chegar àquele resultado. E o que eu quero dizer com isso? Aprenda a ser feliz e a ser satisfeito com a sua vida como se ela já fosse aquela vida que você queira ter. Quando você faz isso, eventualmente você vai se direcionar àquele objetivo que você quer. Eu estou dizendo que isso é fácil? Mas se você fizer isso, você vai conseguir aquilo? Vai. Ou se você não conseguir aquilo, você vai conseguir melhor. Porque às vezes a nossa mente é tão limitada, aquilo que a gente pensa que vai fazer a gente feliz, às vezes nem vai. Às vezes só vai trazer mais problemas. Às vezes não é uma coisa que a gente quer. Principalmente quando a gente pensa só no dinheiro. Putz, cara, eu quero ser médico. Médico ganha dinheiro pra caralho. Puta merda, eu quero ser. E aí a pessoa se torna um médico, ela começa a não gostar do que está fazendo, e possivelmente não gostando do que está fazendo, não estando satisfeita com o seu trabalho. Não, isso causa sofrimento para ela, e a qualidade de médico que ela está sendo não vai ser boa para os pacientes. E consequentemente, menos pacientes vão vir até aquele médico. Total. E voltando agora para a questão dos livros, só trazendo um pouco voltando aqui para a leitura. Como é que você lê um livro, cara? Você pega o livro, você já lê ele inteiro, ou você lê uma página hoje, amanhã você lê mais um pouco, e aí você vai lendo, como é que é isso para você? Cara, ler livro para mim é uma coisa espontânea. Você não pode se forçar a ler um livro. Porque mesmo que você se force a ler um livro, ele é como se ele não fosse compatível com você. Então, tudo que você lê, pouca coisa vão ser absorvida. Então, se você quer absorver muita coisa do seu livro, você tem que estar gostando de ler o livro, você tem que estar se divertindo, você tem que estar fluindo junto com a leitura. Então, para mim, na hora de ler um livro, a primeira coisa que você deve fazer é, ao máximo possível, esvaziar a sua mente, o seu conteúdo mental, de tudo que não seja relacionado àquele livro. Para que haja espaço na sua mente para que você absorva o conteúdo do livro de forma de qualidade, né? Com uma forma que seja benéfica para você, que seja produtiva. Porque se você ficar lendo o livro, pensando no que você vai fazer com ele, o que você vai fazer quando conseguir o conhecimento que ele te traz, você dificilmente vai absorver o livro, mas ele está sendo apenas uma coisa secundária. Opa, deu uma travada. Voltou? Voltou. Porque você estaria lendo o livro e o livro seria uma coisa... Eita, difícil.
Porque se você lê o livro dessa forma, ele vai se tornar uma coisa secundária. E se tornando uma coisa secundária, a sua mente não vai dar prioridade ao livro, ela vai dar prioridade ao que você quer fazer com ele, com o conhecimento dele. Então, os conhecimentos que você absorver do livro vão ser muito poucos, vão ser muito rasos. Você não vai entender a profundidade do livro. Quando você lê um livro, você tem que dar todo o investimento do seu ser naquele livro. Se ele tiver que te causar uma emoção, que cause. Se ele tiver que causar algum conflito mental em algumas ideias que você tenha, que cause também. Isso é uma coisa, desde que você esteja presente, né? É uma coisa benéfica. Então, quando você lê um livro, você tem que descartar quaisquer ideias que você tenha sobre ele ou qualquer coisa que você queira fazer com os conhecimentos que você vai absorver dele, né? Basicamente isso, é mais ou menos assim que eu leio um livro. Em outras palavras, leia o livro no agora. Esteja no agora para poder absorver o conhecimento daquele Você livro. entendeu, mas você entendeu a essência, sim. Foi só uma maneira mais complicada de dizer isso, né? Leia o livro no agora, pô. Esteja no agora para poder ler o livro, né? Basicamente. Exatamente. Existe você e aquele livro. E, cara, eu acho que o benefício Uhum. de ler o livro vai ser, depois que a pessoa lê o livro, consome aquele conhecimento no final, vai ser muito positivo para ela, assim, né? É uma Sim, sensação com assim, certeza. comecei, terminei, conhecimento, né? Aprender, eu acho que é muito bacana aprender algo que a gente não sabia antes. Pode mudar algo, às vezes, na vida dela, para poder melhorar, às vezes, alguma área da vida. Porém, só um adendo, né? É, a gente não pode ler com pressa. Como eu disse, o mais importante na hora de ler um livro é a espontaneidade. Porque sendo espontâneo, você é criativo para organizar as coisas na sua mente, absorver os conteúdos, enfim, todas essas coisas. Não dá para ser rápido para se ler, você só consegue ler no seu ritmo. Se você tentar forçar o conhecimento a ser retirado dali, ele não vai. Então é basicamente isso. Pode continuar. Não, isso que você falou faz total sentido. A pessoa, eu acho que a leitura tem que ser um processo agradável, né? Tem que ser Sim, um momento assim, quase como um momento de relaxamento mesmo, cara. Eu acho que não teria nada sim. mais prazeroso que você pegar, se sentar assim no final da tarde, com o livro ali na sua varanda da sua casa e fazer uma leitura agradável ali, relaxando um pouco. Eu acho que pode ser bem É prazeroso. quase, é quase um estado meditativo, cara. Você está concentrado, está investido ali naquele processo e muitas vezes você fica tão imerso no livro que as coisas à sua volta acabam não importando. Isso é bom, porque o estado meditativo, o objetivo de quando você medita é basicamente isso, né? Você começar a se tornar, vamos dizer assim, indiferente com as coisas que acontecem à sua volta e se importar apenas com a meditação. Não deixar o seu foco, a sua atenção ser desvinculada por outras pessoas, pelo ambiente à sua volta. Enfim. Enfim, foi feito um episódio do podcast Autodisciplina, falando sobre conhecimento específico, exatamente o assunto que nós estamos abordando aqui. Se você quiser se aprofundar, você que está nos assistindo, vai lá no canal YouTube Vitor Coach, playlist podcast Autodisciplina e pesquisa pelo episódio Conhecimento Específico. Não se esquece de inscrever, hein, pessoal, pelo amor de Deus. E então, eu acho que também expande o vocabulário, a leitura.
porque a gente tem acesso Com a certeza, várias palavras novas, né, cara? com Conceitos certeza. novos. Não só expande o vocabulário, mas a gente começa a aprender a utilizar palavras desnecessárias. E uma coisa que é comprovado pela ciência é que quando a gente fala, a gente está usando energia, certo? Certo? A gente está usando bastante energia. E a nossa energia, ela é limitada, certo? Certo. E a gente precisa de energia durante o nosso dia a dia. E quanto mais energia sobrar no final, melhor, não é mesmo? Sim. O que significa que, de forma exagerada de falar, a gente tem que estar completamente ciente da energia que a gente está gastando durante o nosso dia a dia. Porque energia é uma coisa preciosa. Porém, quando você fala demais e usa muitas palavras desnecessárias, você acaba gastando mais energia do que você precisaria normalmente. E o que o vocabulário expandido ele faz? Você começa a aprender a utilizar menos palavras para dizer a mesma coisa. E isso faz uma economia de energia muito grande, que no final das contas acaba contando. Verdade. Calho, esse foi o episódio de hoje, cara. Queria te agradecer pela sua participação aqui. Obrigado. Uma honra, como sempre, te receber aqui e tal. No... A honra é minha. Agora, agora digamos assim, a gente vai se reinventando, né? Mas o propósito é o mesmo, né? É falar sobre esse tipo de assunto assim mais profundos assim, que eu acredito que pode ajudar as pessoas que estão do outro lado. Vou reler o livro O Poder do Agora, né? É realmente um livro muito bom. Vou reler esse livro e vários outros livros. Recomendo que você que está do outro lado leia também. É um livro muito bom, vai te ajudar e muito. Cara, é isso. Obrigado mesmo pela sua participação aqui. E você que está nos assistindo, para você, se você quiser se aprofundar no que foi falado aqui, vai sair a gravação em breve desse episódio aqui lá no YouTube. E do dia 5 até o dia 11 de abril vai acontecer o desafio da autodisciplina. É um evento 100% online, 100% gratuito. Eu vou te mostrar como é que você constrói autodisciplina. Para você poder desenvolver essa capacidade, construir essa capacidade, clica no link que está na bio aqui do Instagram ou o link na descrição se você estiver assistindo no YouTube. Tá certo? Obrigado você que nos assistiu, obrigado Calil, e a gente se vê no próximo episódio.